Salve, salve, amigos e amigas que têm paixão por loteca. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, pessoal. Estou chegando aqui para trazer a loteca concurso 999, né? Essa loteca aqui do final de semana, ela deverá vir acumulada, né? Não saiu ainda o resultado da 998, deve sair agora no final da tarde, mas tudo indica que está acumulada, então ela deve ter uma premiação aí estimada em R$ 700 mil, certo? Vou trazer aqui um jogo de 4 duplos, né, que é a maioria do que eu faço aí, no valor de R$ 24, pessoal. Esse jogo da loteca você pode registrar até as 14 horas de amanhã, né, 14 horas de sábado, beleza? Estou gravando até um pouco tarde hoje, né, já é no meio da tarde dessa sexta-feira, mas não poderia deixar de trazer aqui, né, como eu faço sempre aqui no canal. Busquei um tempinho ali, não pude pesquisar muita coisa não, mas acredito que deu para formar uma opinião bacana aqui sobre o concurso dessa semana, beleza? Então acompanha até o final aí e bora lá. No jogo 1, pessoal, Campeonato Brasileiro da Série A, o Palmeiras recebendo aí o Atlético Mineiro, né? O Palmeiras tentando defender aí a liderança, vai ter casa lotada, né? Eu já vi ali venderam muitos ingressos, né? Acho que vai ter o segundo maior público do ano no estádio do Palmeiras para receber o Galo. O Palmeiras ele tem alguns desfalques, viu, pessoal? São 3 desfalques aí por convocação de seleções, né? O zagueiro Gustavo Gomes, o jogador Kusevich e o volante Danilo vão desfalcar o Palmeiras aí. Mas mesmo assim, no seco, pessoal, eu vou apostar no Palmeiras aqui, certo? O Palmeiras tem um modelo de jogo muito sólido, né? E eu vou apostar aqui no Palmeiras, aqui nesse jogo principal. Em outros cartões adicionais, eu vou tentar um galo aqui, né, na coluna 2, vou tentar um empate também. Mas nesse volante principal meu aqui que eu trago no canal, eu vou de coluna 1, vitória do Palmeiras. No jogo 2 aí, nós temos aí a Copa das Nações lá da Europa, né? A Liga das Nações lá da Europa. A seleção da Itália recebendo aí a seleção da Alemanha. A Itália que jogou esse meio de semana, né, pessoal? Com a Argentina, tomou 3-0 aí, se eu não me engano, 3-0 ou 3-1. Tava tendo concurso aí do meio de semana. E aqui no seco eu vou na Alemanha, né? Eu vejo a Alemanha como uma seleção muito forte sempre, né? E no momento, então, né, se a Itália tomou esse baile da Argentina, contra a Alemanha também não vai ter vida fácil não. Então eu vou de coluna 2 aqui, no jogo 2, vitória da Alemanha. Jogo 3, Campeonato Brasileiro da Série A, o América Mineiro recebendo aí o Cuiabá. O América ainda tem alguns desfalques, pessoal, jogador lesionado, mas o América precisa vencer, né, pessoal? Jogando em casa aqui, o América já só tem o Campeonato Brasileiro agora, né? E a Copa do Brasil também, mas a Copa do Brasil ainda vai ter o sorteio. A Libertadores, ele foi eliminado. E aqui eu vou acreditar que o América vai vencer jogando em casa, né? Precisa pontuar em casa. Então, coluna 1 no jogo 3 aí, vitória do América Mineiro. Jogo 4, Campeonato Brasileiro da Série C, né, a terceira divisão. Aí nós temos aqui um confronto aqui do Nordeste, o Botafogo da Paraíba recebendo o ABC de Natal. E aqui eu já vou usar o meu primeiro duplo, pessoal. Lembrando que serão 4 duplos nesse jogo. Vou usar o primeiro aqui. Aqui no Nordeste as equipes costumam empatar bastante, né, principalmente na Série B e Série C. Eu vou usar um duplo aqui fechado no Botafogo da Paraíba, né? Tem a vantagem de ser mandante. Então eu vou de coluna 1, vitória do Botafogo, ou coluna do meio no empate. Jogo 5, vamos à Série A do Brasileirão. O Atlético Paranaense recebendo aqui o Santos. O Atlético Paranaense que melhorou bastante, né, pessoal? Depois da chegada do técnico Felipão. E tem melhorado bastante aí, principalmente dentro de casa, né? Já vem uma sequência boa de jogos aí, acho que são 5 jogos de vitórias seguidas. Na rodada passada ele ganhou como visitante, inclusive venceu o Cuiabá como visitante. E o Santos que está no contrário, né? O Santos estava lá em cima na tabela, né, quando iniciou o Brasileiro, e agora ele está descendo, né? Como visitante também o Santos tem dificuldades. Então aqui no seco eu vou
ficar aqui na coluna 1, no jogo 5, vitória do Atlético Paranaense. Jogo 6, também Série A, o Avaí de Santa Catarina recebendo aqui o São Paulo. Time por time aqui, né, pessoal? Sem dúvidas, o São Paulo é melhor. Eu considero até favorito, mesmo tendo a dificuldade de jogar fora de casa, né? O Avaí é onde ele consegue os seus pontos, é dentro de casa, né? O Avaí é um bom mandante. Já perdeu nesse campeonato jogando em casa, né? Perdeu até para o Juventude, mas mesmo assim ele conseguiu outras vitórias importantes. Mas eu não vou gastar duplo aqui não, vou no seco mesmo. Eu estou vendo o São Paulo bem na temporada, né? No Campeonato Brasileiro o time do São Paulo parece estar dando um foco maior também. E time por time o São Paulo é melhor. Então eu vou acreditar aqui nessa coluna 2. Então jogo 6, vou no seco, coluna 2, vitória do São Paulo. Jogo 7, continuamos na Série A do Brasileirão, o Ceará recebendo aqui o Coritiba. O Ceará que vinha mal no Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Jogou o clássico esse meio de semana contra o Fortaleza, venceu, né? E agora tem a oportunidade de vencer novamente jogando em casa aí, né? O Coritiba, e que também, assim como o Avaí aí em cima que eu falei, o Coritiba ele joga bem dentro de casa, tem seus pontos, fora de casa já é diferente, né, pessoal? A dificuldade muito grande de jogar contra o Ceará lá. Então, aqui eu acredito que o Ceará ele é favorito, e então eu vou de coluna 1 no jogo 7 aqui, vitória do Ceará. Vamos ao jogo 8, né, pessoal? Já passamos aí metade dos jogos aí da grade, mas antes, pedir novamente, né, pedir como sempre aí, aquele like, pessoal, deixa aquele joinha lá no vídeo aí, certo? Para fortalecer esse vídeo aí, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, certo? Você que ainda não é inscrito também, a gente pede, se inscreva no nosso canal, clique no botão vermelho aí, se inscreva, ative o sininho de notificações, beleza? Vamos aqui ao jogo 8, na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos o Tombense recebendo aí o Ituano. O Tombense que há vários jogos só empata, né, pessoal? O Tombense empata demais no campeonato. O Ituano tem algumas vitórias, mas como mandante, né, como visitante, o Ituano é um péssimo visitante. Eu vou usar o segundo duplo aqui, pessoal. Pelo que eu estava vendo notícias ali, o Tombense vai fazer de tudo para conseguir vencer, né? Principalmente porque joga em casa, né? É um ambiente mais favorável para ele. Eu vou aqui de duplo fechado no Tombense, por conta também que o Ituano é ruim como visitante. Então eu vou de coluna 1, vitória do Tombense, ou coluna do meio, empate, que é um padrão que se repete muito aí, né? O Tombense empata demais, né? Então pode ser que dê mais um empate, né? Então coluna 1 e coluna do meio no jogo 8, meu segundo duplo aí. Jogo 9, Brasileirão Série A, o Atlético Goianiense recebendo aí o Corinthians. Jogo duro aqui, pessoal. O Atlético Goianiense, eu considero que ele está fazendo uma boa temporada, pessoal. Né? Ele, na Sul-Americana, ele já se classificou. Assisti alguns jogos dele no Brasileirão, apesar que o Atlético Goianiense não está tão bem na tabela do Brasileirão, mas os jogos que eu vi eu gostei, inclusive da última segunda-feira contra o Internacional. Ele empatou com o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Né? Quem assistiu o jogo viu que o Atlético chegou a botar uma pressão assim no Inter, né? Tava perdendo de 1-0 e o jogo estava desenhado que ele iria empatar e realmente empatou. Né? Então o Atlético Goianiense é um time muito guerreiro, né? O Corinthians é aquela coisa, né? O Corinthians estava na liderança, né? Acabou já caindo, está em quarto agora, se eu não me engano, quarto ou quinto lugar, perdeu a liderança aí. O Corinthians oscila demais, né, pessoal? O Corinthians andou aí empatando alguns jogos dentro de casa aí, como na rodada passada mesmo, empatou com o América. Eu vou ficar em cima do muro aqui nesse jogo, pessoal. Eu acredito que qualquer resultado que der aqui é normal, né? O Corinthians pode vencer, como o Atlético também pode vencer, né? Como eu falei, é um time muito guerreiro e joga dentro de casa, como também pode dar empate. Eu vou ficar em cima do muro aqui, vou ficar de coluna do meio no jogo 9, empate, o meu triplo de pobre aí. Mas em outros cartões adicionais eu vou tentar sim uma vitória do mandante, uma do visitante, né? A gente tem que fazer algum tipo de variação aí nos volantes para ver se a gente consegue bater os resultados corretos, né? Então,
coluna do meio no jogo 9, empate. Jogo 10, o Juventude do Rio Grande do Sul recebendo aí o Fluminense. Aqui, pessoal, eu vou usar meu terceiro duplo, certo? O Fluminense é um time melhor, né? Quem assiste os jogos do Fluminense vê que o time melhorou bastante depois que o Fernando Diniz assumiu, né? Apesar que vem de derrota para o Flamengo, né? Mas é uma derrota num clássico e é normal, né? E o Fluminense jogou muito bem contra o Flamengo, no segundo tempo, inclusive, botou muita pressão no Flamengo. O Flamengo já estava com 2-1, né? Ficou ali segurando o resultado. O goleiro do Flamengo, o Neneca, pegou demais também e garantiu a vitória do Flamengo. Mas o Fluminense está jogando bem. Eu acredito aqui que o Fluminense não vai perder esse jogo, né? Pode ser que vai perder, porque né, o Juventude também, do outro lado, então, são profissionais, né? Joga dentro de casa, mas eu vou fazer um duplo fechado no Fluminense, que vai ser coluna do meio empate ou coluna 2 vitória do Fluminense. Então, duplo aí é o meu terceiro duplo no jogo 10. Jogo 11, Brasileirão Série C, o Vitória recebendo aí o Volta Redonda, né? O Vitória aqui da Bahia contra o Volta Redonda lá do Rio de Janeiro. O Vitória tem mostrado uma melhora nos últimos jogos aí, pessoal. O Vitória estava só perdendo em casa, empatando, mas conseguiu algumas vitórias aí, inclusive uma como visitante, né? E o Volta Redonda, ele joga bem dentro de casa como mandante, mas quando sai como visitante, são jogos ruins, são derrotas aí que ele tem aqui no histórico aqui de visitante. Então, no seco mesmo aqui eu vou ficar coluna 1 no Vitória, com um pouco de pé atrás, né? Porque o time do Vitória realmente ele é fraco, né? Já vacilou demais dentro de casa. Então, nesse jogo principal, eu vou ficar na coluna 1. Em outros cartões adicionais, eu vou tentar também beirar um empate aí, ou até coluna 2, porque realmente o Vitória é um time muito ruim, né? Mas em casa ele tem que fazer o papel dele, né? Então, coluna 1 no jogo 11 aí. Jogo 12, também Série C do Campeonato Brasileiro, o Aparecidense de Goiás recebendo aí o São José do Rio Grande do Sul. Pelo que eu estava analisando aqui dos dois times aqui, o retrospecto recente dos últimos jogos, são bem iguais assim, pessoal. Três empates, uma vitória e uma derrota nos últimos 5 jogos. E, sinceramente, eu não consigo ver vantagem nem para um nem para outro aqui. Talvez o Aparecidense tenha a vantagem de jogar em casa, né? Mas eu não confio aqui, então eu vou ficar aqui na coluna do meio, vou cravar empate aqui no jogo 12, beleza? Jogo 13, Brasileirão Série A, o Bragantino recebendo aí o Internacional. Aqui é um jogo difícil, eu acho que é um dos mais difíceis da grade. Pode acontecer qualquer coisa, principalmente pela má fase do Bragantino, né, pessoal? O Bragantino vem aí colecionando só derrotas e decepções aí nos últimos jogos, né? Meio de semana ele foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado aí para o Goiás, né? Ele tinha ganhado o primeiro jogo como visitante de 2-1 no Goiás. Meio de semana ele perdeu em casa de 1-0, foram para os pênaltis e foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis, né? Já tinha sido eliminado da Libertadores e com vários jogos aí também de derrota em casa, inclusive no Brasileirão. Então acredito que agora o Bragantino tem que dar a volta por cima, né, pessoal? O Internacional, como eu falei acima lá, ele teve dificuldades na última rodada do Brasileirão, jogando contra o Atlético Goianiense, é tanto que não conseguiu vencer, tomou pressão e acabou cedendo um empate de 1-1. Também não confio no Inter para dizer que é um visitante seco, né? Pode vencer pela má fase do Bragantino, né? Então eu vou usar aqui meu quarto e último duplo, pessoal. Acreditando aqui que o Bragantino vai tentar uma reação aí, né? Principalmente jogando em casa. Então, meu quarto e último duplo. Coluna 1, vitória do Bragantino. E coluna do meio, empate, porque realmente dois times assim que não passam muita confiança pode fazer um jogo feio danado e terminar empatado. Então, coluna 1 e coluna do meio é o meu último duplo no jogo, né? Duplo no jogo 13. E chegamos aqui no jogo 14, pessoal. Brasileirão Série C. Nós temos aí o Ferroviário do Ceará e o Paysandu do Pará. Aqui são dois times bem parelhos, assim, pelo que eu pude analisar, né, das duas equipes. São duas equipes bem parelhas.
O Ferroviário tem uma série de vitórias em casa, mas também tem alguns tropeços. Vou colocar meu volante marcado aqui. Aí vocês vão ver aí que eu tô indo de coluna do meio, empate, né? Eu acredito até que o Ferroviário seja favorito, né? Assim como a maioria dos lotequeiros aí nas enquetes aí considera o Ferroviário favorito, mas eu não sei o porquê, mas eu estou com essa sensação de vai ser um jogo amarrado, um jogo para empate, né? Então eu estou optando aqui de ir por empate. Em outros cartões eu vou ir no dono da casa, vou no mandante, mas nesse aqui eu resolvi cravar no empate, né? A gente tem que diferenciar um pouco dos demais, né? Para ver se consegue acertar um resultado diferente, né? Então, jogo 14, coluna do meio aí, no seco, empate, beleza? Então, ficou assim o meu volante marcado, com 4 duplos, como eu falei, né? No valor de R$24, certo? Tá bem ilustrado aí tudo que eu falei durante o vídeo, né? Os duplos e os secos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Desejar boa sorte, né? Você que chegou até aqui até o final do vídeo. Pedir novamente, se não deixou o like aí, deixa o like para poder ajudar a gente aí. Se inscreva no canal também, se não se inscreveu ainda, se é novo aqui, né? Dá essa moral aí, clique no botão vermelho, inscreva-se, certo? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.